Sabe, hoje Deus está cumprindo mais uma palavra na minha vida. Há alguns anos atrás, cerca de 8 anos atrás, eu estava cantando funk para crianças ou para adolescentes, para jovens como vocês. Em bailes, em matinês, em algumas comunidades. E eu lembro que uma das primeiras promessas que Jesus me fez, quando eu comecei a caminhar com Ele novamente, porque para muitos que não sabem, eu nasci num ambiente como esse, cresci até os meus 12, 13 anos e depois me afastei. E uma das primeiras promessas que Jesus fez para mim foi que um dia eu impactaria ou eu tocaria uma geração muito maior, muito mais forte do que eu toquei no funk. Ele falou para mim que eu incentivaria e cativaria jovens e crianças a viver o Evangelho. E hoje essa palavra está se cumprindo. Você pode dar um aplauso e glorificar ao Senhor? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por ser preciso. Obrigado por não ser um assopro. Obrigado por não ser uma opinião, mas ser uma verdade. Obrigado, amigo Espírito Santo. Você pode abrir sua Bíblia? Lucas, Stephanie, Deus abençoe. Obrigado pela confiança. Sou um filho dessa casa, renasci aqui. Vocês sempre me veem por aí, aqui, aí embaixo, cumprimentando, sorrindo, se alegrando, dando glória, chorando, caído no chão. Eu sempre estou por aqui. Eu amo esse lugar, amo vocês também, amo essa família, amo nossos pastores, o apóstolo, a pastora. Amo os meninos do som que me ajudam. E é isso, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Como eu disse, um dia eu cantei funk, incentivei crianças e jovens a se drogarem, a se prostituírem, a entrarem no álcool, na bebida. E hoje eu vim aqui falar que Jesus é bom. E Ele é bom demais. Jesus é bom, o diabo não presta e nós somos mais ou menos. A gente é mais ou menos, né? Quero te fazer uma pergunta. Quem chamou alguém para vir para o culto hoje? Quem chamou? Seja sincero, Jesus está aqui. Pai, quem mentir agora desce com um trovão e quem... Mentira, ele não vai fazer isso. Quem chamou alguém? E quem conseguiu trazer alguém? Aí sim. E quem chamou e não conseguiu trazer ninguém? Não desiste, tá bom? Eu creio que essas pessoas que você chamou, elas vão enxergar Jesus na sua vida. Eu creio que vai ter um tempo que você não vai precisar chamá-las. Eu creio que vai ter um tempo que elas vão falar: ô, você vai na igreja ainda? Aí você fala: opa, toda quarta, todo domingo, célula. Ai, eu queria ir num culto. Aí você fala: ai, obrigado, Jesus. Eu estou precisando de uma oração. Aí você fala: tcheca, mas eu já oro por você aqui agora. Depois você vai para o culto e a gente continua, amém? Você vai ser um espelho de Jesus, você vai refletir Jesus, você vai ter o aroma de Jesus. As pessoas vão chegar na tua escola, na tua faculdade, as pessoas vão chegar na tua vizinhança, no teu condomínio, na tua rua, no teu trabalho e vão falar: eu preciso daquilo que você carrega, eu quero ir na tua igreja, me convida. Você vai falar: Rua Joaquim Marra, 893, Vila Matilde, quarta, domingo, e é nós. Amém? Glória a Deus, obrigado, Jesus. Abra sua Bíblia em Juízes 16. Seu verso 17, nós leremos até o verso 21. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga curso de capacitação bíblica. Quem não achou, diga IAP Academy. Glória a Deus. Nosso bereano está aqui. Pastor Lucas, pastor Stephanie. Pense num cara bibliudo, é esse cara aí. Acharam, amém? Vamos lá? Eu vou ler aqui, tá? Juízes 16 diz assim, ó, seu verso 17. E descobriu-lhe todo o seu coração. E disse-lhe, nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse ser raspado, ia-se de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já descobriu todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro.
Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem, e raspou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou-lhe a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do sono, e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram neles, arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com as 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere. Amém? Pode se assentar, aplaudindo ao nome do Senhor Jesus. Coloque sua Bíblia, o seu celular aí. Amém. Aplauda o Senhor Jesus aí com muita força, meu. Vocês têm força, vocês são jovens, vocês não se cansam. Vamos lá. Tá bom, chega. Não era para tanto. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amigos, esse texto, ele é um texto muito conhecido por muitos de nós. Um texto que desde pequenos nós conhecemos. Acredito que todos aqui conhecem a história de Sansão e Dalila. Amém? É uma história que desde quando nós estamos no maternal, quando você está na escolinha aqui na igreja, não só dessa, mas de muitas igrejas, é uma história muito contada, uma história verídica. Um fato aconteceu que é muito contado. E nós até brincamos, né? Nós homens, quando tem um laço, quando tem uma mulher ali que a gente vê que não é de Deus, né? Sai fora, essa Dalila aí não é para mim. A gente até brinca com isso. E essa é uma história muito conhecida, todos nós conhecemos. Quando eu tinha 4, 5, 6 anos, quando eu comecei a ter noção das coisas, eu me lembro que me contaram essa, como muitas outras histórias de Sansão e Dalila. Porém, esse texto nos traz alerta para os dias que nós estamos vivendo. O que aconteceu há milhares de anos atrás é o que acontece hoje também. O que nós podemos ver nesses dias? Nós vemos pessoas que estão vivendo dias de quebra de propósito. Pessoas que estão vivendo dentro, mas estão com os olhos naquilo que está acontecendo lá fora. Pessoas que estão recebendo o pão, estão recebendo a palavra, estão recebendo o discipulado, estão congregando no lugar, mas aquilo que vem de lá de fora está atraindo eles mais do que daquilo que vem aqui de dentro. Nós vemos esse tempo de quebra de propósito, nós vemos esse tempo de uma geração que tem se desviado do seu propósito, de uma geração que tem se distraído com coisas bobas, pessoas que têm, às vezes, até estado aqui no culto, mas quando sai lá para fora, eles se distraem com muitas coisas. Mas eu creio que os jovens dessa casa, eles não serão igual a essas pessoas. Eu creio que aqui tem uma geração que vai tocar pessoas. Eu creio que tem uma geração que vai impactar vidas. Eu creio que tem homens e mulheres, meninos e meninas, jovens aqui, que vão chegar nos seus ambientes, nas escolas, nas casas, na família, nos pais, nos tios, nos avós, daqueles que ainda não conhecem o Evangelho, vão tocar esses corações, vão ter acesso a esses corações e vão ganhar essas pessoas. Amém? Glória a Deus. O texto nos diz que Sansão, ele vai procurar fora uma mulher. A ordenança naqueles dias era que o povo judeu, eles se relacionassem, ou melhor, eles casassem ou procurassem mulheres que eram do mesmo povo. Mulheres judias, mulheres hebreias. Mas Sansão, ele começa a olhar para fora, e a Bíblia diz que ele vai atrás de uma mulher em Gaza. A Bíblia diz que ele vai atrás de uma prostituta cujo nome era Dalila. E ele começa a se relacionar com essa mulher. E como muitos de nós, isso já aconteceu, ficamos bobinhos, apaixonados. Nós começamos a entregar o nosso coração na mão de pessoas. Nós começamos a entregar os nossos desejos, os nossos sonhos. Nós começamos a nos abrir com pessoas. E Dalila fez isso, ela começou a manipular Sansão. Ela começou a querer extrair o segredo de Sansão, o porquê Sansão era um homem forte, o porquê Sansão era tão forte, o porquê Sansão era tão poderoso. E apenas com algumas palavras, ela conseguiu enganar Sansão. Sansão, ele estava do lado de dentro, mas ele começou a olhar para o lado de fora. Ele começou a olhar para o lugar errado. Ele estava no lugar certo, mas ele começou a olhar para o lugar errado.
Ele começou a ser atraído por aquilo que está do lado de fora. Ele começou a ser atraído por aquilo que o mundo oferece. Ele começou a ser atraído pelos pratos, pelos manjares, pelos prazeres que o mundo pode dar a um homem ou a uma mulher. Ele entregou o seu coração a uma pessoa que não é confiável. Ele entregou o seu coração a uma pessoa que estava causando ou tramando uma emboscada, uma pessoa que não queria o seu bem. E esse é um dos problemas de muitos de nós, entregar o nosso coração e entregar a nossa confiança a pessoas que não querem o nosso bem. Eu quero dizer algo para você. Você tem um amigo, e eu quero que você entenda que esse amigo, ele é real, mesmo que você não veja e mesmo que você não possa o tocar. Mas eu quero dizer que você tem um amigo que você vai abrir o coração para ele, e no outro dia ele não vai estar falando da sua vida para ninguém. Eu quero dizer que você tem um amigo que ele é real, que você vai contar a sua vida, você vai fechar a porta do seu quarto, você vai contar os seus problemas para ele, e no outro dia ele não vai estar postando os seus problemas no Instagram, no WhatsApp, em algum lugar. Esse amigo, o nome dele é Jesus. O que eu preciso para acessar? Fecha a porta do seu quarto. É simples, não preciso de palavras bonitas. Muitas vezes nós aprendemos, e a religião colocou isso para nós, que para orar eu preciso falar: ó excelentíssimo Deus, ó grandioso Deus, ó bondoso, inenarrável, ó indescritível. Você quer falar sim, mas você quer orar? Ó meu amigo Espírito Santo, eu preciso tanto do Senhor, eu preciso tanto do teu auxílio. Sem ti eu não consigo, está acontecendo tantas coisas comigo, mas a tua palavra diz que o Senhor estará comigo até o final dos tempos. A tua palavra diz que o Senhor estará comigo até os últimos dias. Eu não preciso ser formal, porque Jesus, ele é meu amigo. E quando eu tenho intimidade com alguém, eu tenho intimidade. E nós não vamos entrar nesse debate de Senhor ou você. Você sabe a forma que você fala com ele. O importante é que você abra o seu coração e que você saiba que você tem um amigo. Então chega de ficar entregando os nossos segredos. Chega de ficar entregando o nosso coração. Chega de ficar entregando coisas que para pessoas que não tem nada para agregar em nossa vida, para pessoas que não viveram, para pessoas que não têm experiências, para as pessoas que não são forjadas na vida. Você tem um líder, você tem um pai, você tem uma mãe, você tem um amigo, você tem um líder que é um pastor, um cara que, se você sentar à mesa com ele, ele vai direcionar você para tomar a sua melhor atitude. Todos nós aqui temos uma liderança, e quando nós vamos para a mesa é transformadora. A mesa abre os nossos olhos. Na mesa não tem lugar para mentira. Ninguém pode ir para a mesa e se privar. Na mesa você entrega tudo, e quando você entrega tudo, você fala tudo: a cura, a libertação, a transformação sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. E nós temos entregado a nossa pureza para pessoas. Nós temos entregado o nosso segredo para pessoas. Nós temos entregado o nosso coração para pessoas. E essas pessoas têm pegado os nossos segredos e espalhados, mostrado a nossa fragilidade, expondo a nossa fragilidade, expondo a nossa fraqueza, expondo aquilo que pode nos pegar num ponto fraco e nos fazer desestabilizar, como Dalila fez com Sansão. Ela começa a ludibriar, ela começa a falar: Sansão, se você me ama, me conte seu segredo. E Sansão fala uma, fala duas, fala 3 vezes o modo e a maneira, e não era o jeito correto de tirar a força dele. Até que um dia ele abre o coração para aquela mulher e fala: se você raspar o cabelo da minha cabeça, assim eu ficarei fraco. Então ela vai e entrega aquele homem a homens maus, que arrancam os olhos de Sansão. Sabe, Satanás quer a sua pureza. Ele quer te cegar, ele quer te tirar do propósito para te fazer andar em círculos. Ele quer fazer de você uma pessoa que anda em círculos. Ele quer fazer você funcionar no lugar errado. Ele quer fazer você funcionar num lugar que não é seu. E quantas pessoas hoje estão fluindo, mas não estão fluindo no seu lugar certo. E quando nós olhamos os likes, nós olhamos as visualizações, nós olhamos o quanto essa pessoa tem se expandido, e nós falamos: aí vai um homem de Deus. Mas quem disse? Quem disse que para ser aprovado eu preciso de likes? Quem disse que para ser aprovado eu preciso de visualizações? Quem disse que um homem e uma mulher de Deus, ele se garante através disso? Não. Porque tem coisas que você vai pedir e Deus vai te dar para provar o seu coração.
Quantos Deus queria manter no anonimato e oraram a Deus? Deus, eu quero ser conhecido. E o que Deus fez? Deu fama a esses. E onde que eles estão? Perdidos. Quantos que Deus queria numa congregação pequena, ou quantos que Deus queria à frente de um departamento, eles não se contentaram com aquilo e falaram: Deus, eu quero algo a mais. Eu posso citar diversos nomes aqui para vocês. Pessoas que começaram como nós começamos, pessoas que estavam firmes como nós estamos. E Deus começou a dar 50 centavos de fama. E aonde que eles estão hoje? Perdidos nas drogas, jogados. Não seria melhor ficar dentro de uma congregação? Não seria melhor não ter um ministério abrangente? Não seria melhor ficar na obediência do que querer rodar o Brasil e hoje estar com um casamento todo acabado, perdido, ou melhor, sem direção, porque perdido é o Satanás, só ele que não tem jeito. Então Satanás, ele quer isso de mim e de você: nos desestruturar, nos fazer fluir no local errado, nos fazer estar num local onde não é para nós estarmos. Ele quer nos colocar no lugar errado, e mesmo que nós sejamos produtivos ali naquele lugar, não é aquilo que Deus quer de nós. Porque quando você nasceu, Deus já tinha um propósito, um projeto, um plano para você. Ou você acha que no Evangelho existe coincidência? Ou você acha que você veio aqui à toa? Ou você acha que você foi numa célula à toa? Ou você acha que alguém te fez um convite e você aceitou a Jesus à toa? Jesus já sabia todos os seus dias, desde o seu nascimento até o seu último dia de vida. Ele te conhece mais do que o seu pai, ele te conhece mais do que a sua mãe, ele te conhece mais do que a sua best friend. Eu não sei se é assim que fala hoje, se é amigo, miga, best friend. Como é que fala? A best? Ele te conhece mais do que a best. Ele te conhece quando você acorda, ele te conhece quando você deita, ele te conhece quando você está dormindo, ele te conhece quando você está feliz, ele te conhece quando você está triste, ele te conhece aonde ninguém pode conhecer, ele te conhece o seu coração, ele conhece o seu íntimo, ele conhece o oculto e o profundo, porque ele é Deus, ele te conhece. Então esse é o tempo de nós começarmos a entregar o nosso coração para o Senhor, as nossas ansiedades para o Senhor. Lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, todo o medo, esse amor que lança fora todo medo, esse amor que lança fora a depressão, esse amor que lança fora todo ponto de interrogação que é colocado na nossa mente. Esse é o tempo. Ele sabe tudo aquilo que Ele tem para você, Ele te conhece, Ele te ama, Ele te deseja. Ou Ele tem ciúmes de você, você entende isso? Ele tem ciúmes de você. Ele não quer te dividir por nada, porque você é obra dele, você é criação dele, você é jardim particular dele. Eu tenho algo e quando aquilo é meu, eu não quero dividir com ninguém. Varão mesquinho, varão mão de vaca. Se eu tenho algo e eu tenho muito apreço por aquilo, eu não vou querer dividir aquilo com ninguém porque é meu. Com Jesus não é diferente, Ele tem um apreço, ou melhor, Ele tem um amor inestimável por você. Ele não quer te dividir com outra pessoa, Ele quer você somente para Ele, exclusivamente para Ele. Aleluia, Ele te conhece, Ele sabe tudo do que você precisa. Então, meus amigos, Satanás, ele quer nos tirar daqui. Ele quer nos tirar daqui e nos colocar em outro lugar. Ele quer nos tirar daqui e nos fazer produzir em outro lugar para que nós pensamos que nós estamos fazendo a coisa certa. Luiz Hermínio diz muito isso. Ele diz quantas empresas são de Deus, mas ele diz tem empresas que são de Deus, mas tem igrejas que não são de Deus. Aí você fala, como? Como que isso pode acontecer? Porque tem empresas que foram geradas no altar. Tem empresas que nasceram através de propósito. Tem empresas que os homens que estão prosperando entenderam que Deus o fez próspero ou fez o empresário para a glória dele. Mas tem pastor que se auto-intitulou. Tem pastor que brigou com um pastor e foi abrir uma igreja. Tem pastor que se ungiu a si mesmo. Aí eu te pergunto, essa igreja é de Deus? Ah, mas Deus está salvando lá. Ah, mas Deus está batizando lá. Mas naquele grande dia, você falou em meu nome, você expulsou os demônios, mas apartaste de mim, maldito. Acho que eu estou sendo um pouco pesado. Acho que eu vou falar igual filhinhos.
É porque você precisa entender o seu propósito. Ah, aqui não! Ah, aqui é selva, rapaz! Aqui não é floresta não, aqui é selva! Aqui não tem jaguatirica, aqui tem leão, rapaz! Jaguatirica, essa foi boa, hein? Ah, obrigado, Jesus. Tudo que Satanás quer é tirar as suas forças. Tá rindo do que aí, ó? Tudo que Satanás quer é tirar a sua força. É fazer você fluir no lugar errado. Você fluindo no lugar errado é lucro para Satanás. Você produzindo no lugar errado é lucro para Satanás. Observe as pessoas mais talentosas do secularismo. Como assim do secularismo? Da música secular. De qualquer ritmo, do sertanejo, do pagode, do funk, do rap, do axé. Observe essas pessoas. Pessoas que estão em lugares de destaque hoje no mundo. Seja no Brasil, seja na América do Sul, seja na América, seja na Europa, em qualquer lugar. Observe essas pessoas. Pessoas que são consideradas fenômenos. Eu quero te fazer um convite para que depois desse culto você pesquise sobre a origem delas. Eu posso citar uma lista aqui de nome para vocês. Amém? Eu posso citar uma lista aqui. Ó. Vamos lá. Michael Jackson. Elvis Presley. Beyoncé. Jesus, se alguém estiver escutando isso, que o celular pega fogo agora. Anitta. James Brown. Get up. Whitney Houston. Katy Perry. Não, Lady Gaga não. Você não sabe o que eu vou falar? Sabe o que todas essas pessoas têm em comum? MC Negra. Pega o flanelinha aqui que ele veio direto. Você veio. Sei que você não foi lá na hora da fantasia. Ele veio vestido de flanelinha. Ninguém não vai te discriminar, não, velho. É trabalho. Pergunta assim, Júnior, o que todas essas pessoas têm em comum? Não, no 3. 1, 2, 3 e... Um pouquinho mais didático. 1, 2, 3 e... Todas elas nasceram na igreja. Todas foram cristãs. Começaram fervorosas como eu e você. Todos esses nomes aqui estiveram um dia onde eu e você estamos. Na casa do Senhor. Todos esses são filhos de pais cristãos, de avós cristãos. Estavam todo domingo de manhã, a maioria aqui é tudo americano, igual nós vemos nas igrejas. Estavam lá domingo de manhã, roupinha bonitinha, alinhadinho. Sim, senhor, não, senhora, amém, glória a Deus, aleluia, cantando nos corais. Porque todos que eu falei aqui são da música, mas nós temos em diversas áreas. Eu posso citar de outros segmentos para você. Todas essas pessoas tinham pais cristãs, estavam frequentando uma igreja, como eu e você. E por que eles saíram do propósito? Porque eles olharam para o lugar errado. É por isso que eu falo, a sua vinda aqui, isso é poderoso. Você vir para a igreja, você vir numa quinta-feira, num feriado, isso é poderoso. Mas eu quero te dizer, isso daqui não vai te sustentar para todos os dias. Conferência é top, congresso, top. Mas a conferência que nós passamos não vai nos sustentar até a próxima. Nós recebemos palavras desse altar, eu recebi tantas palavras desse altar, palavras que estão se cumprindo sobre mim, sobre minha casa, sobre minha família. Mas esse culto aqui não vai me sustentar até o domingo. Todos eram crentes. E onde que eles estão agora? Produzindo no lugar errado. Tendo sucesso no lugar errado.
Talvez algum desses aqui tinha chamado para ser pastor, para ser um evangelista, para ser um bispo, para ser um diácono, para ser um discípulo, para ter uma carreira na música cristã. Mas eles olharam para o lugar errado. Você acha que o diabo é bobo? Vamos lá, uma pergunta retórica, não precisa me responder. Você acha que o diabo é bobo? Não precisa me responder, é uma pergunta retórica. Esse é o nosso grande problema, pensar que o diabo brinca de ser diabo. Esse é o grande problema da igreja, e não digo brasileira, mas a igreja no mundo. É pensar que o diabo brinca de ser diabo. Nós brincamos de ser crente, ele não brinca de ser diabo. Ele é espírito, ele não se cansa. Nós dormimos, nós falhamos, nós tropeçamos, mas ele não. Quando você nasceu, ele já existia há milhares de anos. A Bíblia que você lê, ele conhece de ponta a ponta. Sabe Deus que eu falei? Que ele te conhece, conhece suas falhas, conhece seus erros, conhece suas vontades, as suas limitações. Bom, não quero te deixar com medo não, mas o diabo também conhece. Porque quando você nasceu, ele já existia. Se ele não brinca de ser diabo, por que nós brincamos de ser crente? Por que nós brincamos de vir para a igreja? Por que nós brincamos? Quem tem promessa aqui de Deus? Todos nós temos promessa, amém? E você acha mesmo que Satanás vai ficar de boa vendo sua promessa se cumprir? Ele vai sentar? Você acha mesmo que você vai estar frutificando, fluindo, e ele vai sentar e falar, ah, isso aí bonitão, isso aí bonitona. Ai, que top! Mano, tá ganhando vida. Olha que legal, olha que lindo. Abriu uma célula na escola, olha que legal. Foi enviado, é líder de célula, tá tendo uma célula na escola. Não, você acha mesmo que ele vai ficar brincando de ser diabo? Você acha mesmo que ele vai ver você frutificando, você prosperando, você caminhando na direção do propósito, se tornando a pessoa que Deus quer que você torne? E você acha que ele vai ficar aplaudindo aqui? Ai, que lindo, tá ganhando vida. Lógico que não. Ele vai fazer de tudo para te parar. Ele vai fazer de tudo para brecar você. Ele vai colocar empecilhos. Ele vai colocar barreiras. Ele vai tentar fazer de tudo para que você pare. Mas eu tenho uma palavra para você. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ei, choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Eu não disse que eu tenho uma palavra para você? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, não, 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 não. Oh, sim, todavia, Ele vai fazer de tudo para que isso não se cumpra. Ele vai fazer de tudo para que a sua promessa não se cumpra. Quantos que eram mais promissores que nós? Quantos que eram uma bênção? Quantos que eram fervorosos? Quantos que eram crentes, que estavam todo dia, mas hoje não estão mais aqui porque desanimaram na fé, caíram nas armadilhas de Satanás, olharam para outro lugar, olharam para onde não era para eles olharem, foram para o lugar errado.
Quantos foram para o lugar errado? Ele vai fazer de tudo para te parar. Ele vai fazer de tudo para te derrubar, para te parar, para retardar o processo. Mas eu tenho uma boa notícia. Eu não vim aqui colocar medo em você. Ao contrário, eu vim aqui para te encorajar a viver o propósito. Eu vim aqui dar uma injeção de ânimo em você, jovem. Eu vim aqui dar uma injeção de você, menina. Eu vim aqui dar uma injeção de ânimo em você, menina. Eu vim aqui impulsionar você para viver um propósito. Porque um dia eu tive a sua idade, e eu sei como é difícil. Um dia eu tive a sua idade, mas eu tive poucas pessoas como eu, num altar como esse, falando essas coisas. Eu vivia na religiosidade, no domingo de manhã, na escola dominical, na terça, na quarta, na igreja. Mas eu tinha poucas pessoas para falarem isso. Você vai viver o propósito de Deus, queira Satanás ou não. Porque se Deus tem uma palavra na sua vida, não há quem possa fazer isso não acontecer. Aleluia. Eu não vim aqui te dar medo, eu vim aqui te encorajar. Abra para mim, por favor, em João 5,18. Aleluia. Aleluia. 1 João 5,18. 1 João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado e conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Aquele que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Eu disse que vai ter Satanás, ele vai vir no seu caminho, ele vai tentar te parar, ele vai tentar te tocar, ele vai tentar te derrubar, ele vai tentar colocar. Mas eu quero dizer, aquele que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo. Ou quer dizer, Satanás não tem direito de tocá-lo. Satanás não tem permissão para tocá-lo. Quem que é o nascido de Deus? Quem é aquele que se conserva? É aquele que está no propósito, é aquele que anda em obediência, é aquele que está em oração, é aquele que medita na palavra de dia e de noite, é aquele que não aparta o livro dele nem um dia. Esse é aquele que é nascido de Deus, esse é aquele que ama Jesus. Quem ama Jesus não é quem está todo dia aqui. Quem ama Jesus não é aquele que está vestido bem. Quem ama Jesus é aquele que obedece os seus mandamentos. Ele mesmo disse, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama, e o que me ama será amado pelo meu Pai. Aleluia. O maligno não lhe toca. Tiago 4,7, coloque para mim, por gentileza. Aleluia. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu creio que vai ter uma época da sua vida que você vai ser tão amigo de Jesus, que você vai ter uma intimidade tão grande com o Espírito Santo, que você vai estar tão sensível à voz de Deus, que o Espírito Santo vai estar te guiando naquelas coisinhas bobas, que Satanás vai falar, meu Deus, eu não sei o que eu faço. Eu não sei mais o que eu faço para tentar fazer ele tropeçar. Eu não sei mais o que eu faço para tentar tirar ele do propósito. Eu vou sair fora, eu vou tentar outra, porque aqui eu não arranjo nada. Aqui está osso para mim, aqui eu não consigo nada. Resisti ao diabo, sujeitai-vos a Deus. E vai ter uma hora que ele vai ter que fugir de você, porque ele não vai achar brecha na sua vida. Ele não vai achar lugar na sua vida onde ele possa tocar. Você não vai ser um homem ou uma mulher que anda tropeçando. Você não vai ser um homem ou uma mulher que anda tosquenejando. Você vai estar com os olhos fixados no Senhor, falando, eu tenho uma promessa, eu vou viver o propósito. Pode acontecer tudo o que foi, eu estou fiel ao meu propósito. Se há alguém que pode fazer isso acontecer, é o Senhor. Mas se eu estiver caminhando em direção à minha promessa, aleluia. Eu quero declarar que não haverá distrações. Eu quero declarar que não haverá distração que vai tirar você do propósito. Não haverá Dalila, não haverá homem algum que vai tirar você do propósito de Deus.
Eu quero declarar que não haverá coisas que vão fazer vocês tatearem, vocês andarem no escuro, tateando. Eu quero declarar que não haverá coisas que vai fazer vocês tropeçarem. Eu quero declarar que não haverá coisas que vai fazer vocês desistirem. Ou melhor, eu declaro mais sede e mais fome sobre vocês. Eu declaro mais sede e mais fome. Essa sede e essa fome não vem de nós, é o Senhor que injeta ele em nós. Então eu declaro, Jesus, eu declaro, Jesus, libere mais sede e mais fome sobre os seus filhos. Mais sede e mais fome de uma vida de santidade. Mais sede e uma fome, uma vida de santificação. Mais sede e mais fome por uma vida de obediência. Aleluia. Ei, eu quero declarar, vocês não são a igreja do amanhã, vocês são a igreja do hoje. Por muito tempo nós falamos, cuidem das crianças, cuidem dos jovens, eles são a igreja do amanhã. Não, vocês são a igreja do agora. Vocês são a igreja do hoje. Vocês são a igreja do já. Se coloque de pé. Vocês já deram certo. Oxalá eu tivesse uma oportunidade dessa quando eu era mais novo. Oxalá eu tivesse queimando igual vocês já estão queimando na presença do Senhor. Não querendo faltar em uma célula, não querendo faltar em um culto, querendo vir todo dia para a igreja. Eu quero dizer, vocês já deram certo. Vocês já deram certo. Vocês já deram certo. Agarre isso nessa noite. Agarre isso com toda a sua força. Vocês já deram certo. Aleluia. 1 João 12:2 diz assim: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovem, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Eu escrevi porque são fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Obrigado, Jesus. Eu já vou encerrar. Por favor, coloque para mim Juízes 16 novamente. Coloque o versículo 29, por favor. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a mão direita numa e com a mão esquerda em outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que Sansão matou em sua morte do que matou em vida. Eu acredito que é essa oração que todos nós precisamos fazer. Eu acredito que esse pedido e essa petição de Sansão é a oração que todos nós precisamos fazer. Só que eu trocaria os filisteus pelos nossos pecados. Morra eu e morra os meus pecados juntos. Morra eu e morra os meus defeitos juntos. Morra eu e morra o medo junto. Morra a ansiedade junto. Morra as preocupações juntos. Sansão, no final de sua vida, estava cego, sem força e andando em círculos, rodando um moinho. Ou seja, uma pessoa fazendo algo fora do seu propósito. Cega, sem forças e andando em círculo. Jesus não quer você assim. Jesus não te quer fora do seu propósito. Jesus não quer você tateando no escuro. Jesus não quer você andando em círculos. Jesus não quer você sem forças. Jesus quer você de pé, na presença dele, firme, andando em direção ao seu propósito. Nós vamos adorar ao Senhor, mas antes de adorar eu quero orar por você.